O golpe por trás da reforma do imposto de renda. Os petistas estão mentindo pra você, dizendo que querem beneficiar os mais pobres e a classe média, que sempre defenderam desde a campanha do Lula a isenção pra quem ganha até 5 mil reais. Primeiro ponto que precisa ficar muito claro, o governo não tá fazendo nenhum favor pra ninguém. A tabela do imposto de renda tá defasada em 150%, ou seja, na prática, teve aumento de imposto todos os anos porque o governo não reajustou como deveria ter reajustado há mais de uma década. O outro ponto é o seguinte, nós, em 2023, no primeiro ano do governo Lula, apresentamos um destaque em que o governo poderia ter isentado até 5 mil reais o imposto de renda, já valendo para 2024 e 2025. Mas eles votaram contra. Os deputados do PT, os deputados da esquerda foram contra a isenção do imposto de renda até 5 mil reais, proposta por nós da oposição, e deixar... Em 2023, a oposição propôs a isenção e o PT votou contra? Vamos lá, gente. Em partes, isso é uma verdade parcial, tá? Sim, existiram propostas, mas elas eram populistas e sem fonte de compensação. Ou seja, queriam dar uma isenção, mas sem dizer de onde viria esse recurso. E isso seria ilegal, até mesmo pela própria lei de responsabilidade fiscal. Agora, o governo, ele propôs um mecanismo de compensação, que é o que torna viável. Estão com um discurso mentiroso também de que eles vão tributar quem não paga nada. Isso é mentira. Na realidade, o que está sendo aprovado para compensar é, na realidade, uma bitributação. Porque se a gente pega hoje o imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a gente vai pegar em média grandes empresas pagando já 24% de tributação. Isso só falando quando elas têm lucro. É bitributação porque PJ já paga 24% mais imposto. Esse é o argumento clássico de quem defende os super ricos. O ponto é, gente, PJ já paga sobre o lucro da empresa, mas os dividendos distribuídos à pessoa física, sócios, acionistas, estavam zerados há quase 30 anos. Ou seja, a empresa pagava, mas o dono embolsava aí, ó, como embolsa, né, bilhões sem pagar imposto de renda. É isso que muda. Agora o dono também contribui. Simples. Mesmo quando elas têm prejuízo, tem PIS, COFINS, ICMS, ISS, PIS, PASEP. Então a gente está falando de 24%, mais a tributação de 10% que eles vão repassar na pessoa física. Então eles estão falando, não, o mais rico não paga nada ou paga 2%. Mentira, é 24%, mais todos os outros tributos que ele paga, mesmo se tiver prejuízo. E aí quando tem prejuízo, o governo não ajuda, pelo contrário, quer arrecadar ainda mais. E qual que é o grande golpe? Quando há prejuízo, a empresa continua pagando imposto. Sim, há tributos sobre faturamentos, como PIS, COFINS, mas essa é a regra do jogo para todas as empresas, inclusive para as pequenas. O foco da mudança não é sobre empresa em prejuízo, é sobre quem recebe lucro gordo quando há lucro. É somente isso! Fazer caixa para o governo Lula gastar no ano eleitoral. A gente não está tratando aqui de uma compensação para equilibrar os cofres públicos em relação à isenção do imposto de renda. Eu vou trazer os dados aqui para vocês. Com o decreto do IOF, o governo vai arrecadar 31 bi em 2026. Com a medida provisória 1303, que tributa, entre outras coisas, LCI e LCA, o governo vai arrecadar 52 bi, somando 25 e 26. Com a compensação prevista no projeto de imposto de renda, o governo vai arrecadar em 26, 34 bi. O que significa que o governo vai ter 86 bi de aumento de arrecadação, quando a gente só precisava de 31 bilhões de reais para fazer a compensação. Então o governo vai ter mais de 50 bilhões de reais de aumento de imposto em ano eleitoral para poder despejar nas suas bases eleitorais. E quer saber do que mais? O governo vai arrecadar 86 bi, quando só precisava de 31 bi. A conta parece golpe, né? Mas, gente, não é. A previsão é que parte dessa arrecadação vá para equilibrar contas, como reduzir o déficit, como manter os programas sociais. O governo, ele não pode simplesmente tapar um buraco e deixar outros descobertos. A tributação hoje já é maior do que países vizinhos, Paraguai, Uruguai, outros países como o Chile, e muitos investidores já estão indo para esses países por causa disso. Agora, a gente vai aumentar ainda mais a tributação, não só para o investidor brasileiro, mas também para o investidor estrangeiro. Nós estamos tributando remessas para fora do país. Nós estamos ficando para trás de países como o Vietnã, não à toa. A gente se sabota. Por isso eu apresentei uma emenda primeiro. Tributação maior que países vizinhos. Então, ó, fuga dos investidores. Os caras vão sair do Brasil. Outro argumento clássico, né? Só que o Brasil, ele continua com a tributação menor que os Estados Unidos e Europa em dividendos. O que atrai empresas não é só imposto baixo não, gente. É mercado consumidor, é infraestrutura, é mão de obra. Só o Brasil tem 200 milhões de consumidores, algo que o Vietnã e o Paraguai, citados aí pelo Kim, não tem. Empresa não foge de mercados gigantes, entenda isso. Senão a Alemanha e a França estariam vazios, né? Você concorda comigo? E só para fechar, o Kim propôs a isenção sem aumento de tributação, né? E de novo eu falo, gente, isso é populismo. É dar presente sem dizer quem paga. O Brasil, ele precisa de equilíbrio fiscal. E quem defende isso sem compensação, de verdade mesmo, tá jogando pra torcida.